Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. O que é louvor? Como louvar da maneira correta e assim obter todos os grandes resultados do louvor, como sentir a presença e o poder de Deus, ser transformado, liberto, curado, refrigerado. Tudo isso eu gostaria de compartilhar com você como adquirir através do louvor, mas antes eu peço que você assista até o final, que você se inscreva, acione o sino, deixe o like e compartilhe. Você vai estar transformando vidas com a palavra de Deus e Deus recompensará você multiplicadamente. Igreja e Projeto. Love. O que é louvor? Eu gosto de começar com um conceito. Muitas pessoas não sabem, mas louvor significa elogio. Então, quando alguém diz, olha, eu gostei muito desse louvor, eu comprei esse louvor, adquiri esse louvor e ele é maravilhoso, porém a letra diz que você vai ser abençoado, que vai dar tudo certo, que você é diamante, que você é uma joia rara, que Deus vai fazer tudo e você não precisa fazer nada. Isso tudo não é louvor, porque não está elogiando o nosso Criador. Agora, quando você canta, ouve, ou assiste uma música que a letra diz que Deus é grandiosíssimo, que Deus é maravilhoso, Ele é o Deus do impossível, Ele é milagroso, que Ele é perfeito, justo, etc. Está elogiando a Deus? Então, isso sim é um louvor. Quando você elogia a Deus, você atrai a presença de Deus, porque você foi criado para adorar e elogiar, ou seja, adorar e louvar a Deus. Adorar pode ser algo mais contemplativo, ficar imaginando, vendo a glória, a beleza da santidade de Deus, as suas criações, os seus feitos, os seus milagres, apreciando Ele. E louvar é algo da nossa ação, elogiando a Deus, o nosso Criador. Então, quando você louva, ou seja, quando você elogia, você atrai a presença de Deus para a sua vida, para aquele local onde você está, para o seu lar, para a sua casa. Por exemplo, quando você mantém o hábito de louvar, de adorar e orar ou ler a Bíblia em um certo cômodo da sua casa, em um certo local, em um quarto de oração, aquele lugar se torna um lugar diferenciado. Assim como também é um lugar em que é feito sempre corriqueiramente ou habitualmente adoração e culto aos demônios ou práticas de pecados sexuais, de assassinatos, etc. É um local também diferenciado espiritualmente falando, só que negativamente. Quando você sempre está adorando, louvando a Deus, lendo a Bíblia, ali naquele mesmo lugar, naquele mesmo cômodo, aquele lugar, aquela casa fica sendo um lugar também diferenciado, um lugar especial espiritualmente falando, porque você passa a atrair a presença de Deus. Então essa é a primeira dica, é o conceito. O que é louvar? Louvar é elogiar o nosso Criador. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê muitas referências e exemplos de grandes personagens bíblicas que louvaram, ou seja, que elogiaram o nosso Criador. Por exemplo, Abraão, Jacó, Isaac, José do Egito, Moisés, principalmente Davi. Ele é um grande personagem que é um grande exemplo para nós, porque ele fez salmos, músicas, poesias, ele sempre tinha o hábito de elogiar a Deus. E isso é algo extraordinário na vida dele, que atrai a presença de Deus e, consequentemente, ele foi um homem de sucesso. Nas guerras ele nunca perdeu uma batalha, totalmente invicto durante a vida inteira. E a gente vê também muitas outras grandes personagens, e nos Salmos está escrito muitos e muitos versículos dizendo: louvai ao Senhor, louvai-o na beleza da sua santidade, louvai-o todos os povos, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então a gente precisa manter o hábito de louvar ao nosso Criador. Pode ler a Bíblia e você coloca lá, louvou, louvai, e você louvou, você vai ver que tem muitas referências na Bíblia, e todas elas devem ser exemplos para que também a gente tenha o hábito de louvar, ou seja, de elogiar o nosso Criador e assim obter ou atrair a presença dele na nossa vida. A primeira dica para você louvar da maneira correta, louvar bem, é você procurar um lugar sem distrações, tá? Procure
eliminar totalmente a distração, porque a distração é a inimiga número 1 da oração, da leitura bíblica, do louvor e, consequentemente, de você obter os melhores resultados. Imagine na igreja ou em qualquer outro lugar, você está ouvindo uma mensagem bíblica e a sua mente está voando, pensando lá na sua casa, nos seus problemas, no seu negócio, nas suas dívidas, e assim também quando você está em casa sozinho, orando, lendo a Bíblia, ou, por exemplo, louvando, adorando a Deus, ou cantando, elogiando a Ele. Imagine, você se distrai, então você não está orando de coração. E lá em João, capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano, ou é 19, está escrito: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa louvar de coração. Não apenas com decoreba ou falando da boca para fora, mas a sua mente, o seu coração está longe, não está pensando em Deus. Então a primeira coisa é você eliminar as distrações. Uma dica excelente que o Senhor Jesus Cristo recomendou é procurar um lugar calmo, tranquilo, um lugar que não haja distrações. Quando você fica em um lugar sem distrações, sem ninguém conversando com você, um lugar calmo, tranquilo, ou em um horário, por exemplo, que todo mundo na sua casa está dormindo, é um melhor horário. Você acorda mais cedo, como Jesus fazia, e já começa o dia orando, todo mundo dormindo e você falando com Deus. Não tem ninguém para atrapalhar você. Essa é a primeira dica de ouro para você louvar bem. A segunda dica é, você pode elogiar Deus tanto falando, conversando com Ele, como pode também cantar. São dicas assim, as duas formas mais importantes, mais fáceis de você elogiar Deus. Ou, conversando com Ele, você pode simplesmente imaginar-se diante de Deus, como você faz para orar, e você começar a elogiá-lo. Você fazer declarações de amor, falando que Ele é muito bom, por exemplo, que Ele é amoroso, que Ele é grandiosíssimo, imensurável, incalculável, perfeito, equilibrado, justo, verdadeiro, confiável, cumpridor de suas promessas, riquíssimo, bondoso, etc. Fazendo declarações de amor. Senhor, apesar dos meus pecados, eu te amo. O Senhor é a pessoa mais importante, mais especial na minha vida. Eu quero mais de ti, eu quero conhecer mais o Senhor, eu tenho fome por ti. E daí por diante, leia a Bíblia nos Salmos e veja como Davi elogiava Deus, e você pode copiar e colar. Comece ainda hoje a desenvolver, tá bom, a sua adoração, o seu louvor a Deus. Tanto falando, como eu acabei de falar, e você pode também escolher, como sempre eu tenho selecionado muitas músicas que a letra elogia a Deus. E quando você canta essas músicas, você também está atraindo a presença de Deus, porque a letra dessas músicas elogiam ao nosso Criador. Uma dica muito importante, bem curtinha, mas de grande valor, é você sempre que lê a Bíblia, você orar ou até mesmo louvar, adorar a Deus, cantar músicas que o elogia, você pedir ajuda ao Senhor Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. As pessoas às vezes não acreditam, né? Porque o Senhor Espírito Santo, lógico, é invisível e aí não estão vendo Ele agindo, ajudando, dirigindo, mas quando você faz isso sempre, você mantém o hábito de colocar essa dica em prática, ou seja, antes de louvar, de adorar, de ler a Bíblia, de orar, pedir ajuda ao Senhor Espírito Santo, você observa que você tem melhores resultados. Por exemplo, na leitura bíblica, você passa a observar que trechos antes que você lia e não entendia, agora você passa a entender. Coisas que você não sabia, agora você sabe, você conclui. Foi depois que eu comecei o hábito de pedir ajuda ao Senhor Espírito Santo. Então você vai ler a Bíblia: Senhor Espírito Santo, eu peço-te que o Senhor me ajude a entender, a compreender o que eu vou ler. O Senhor é o único professor da Bíblia, você já elogia, já está louvando. Quando você vai louvar ou adorar, você pede: Senhor Espírito Santo, me ajude, tome a direção, me inspire. E aí Ele ajuda você, Ele age, Ele dirige você, Ele faz você sentir a presença dEle, o poder dEle. Ele transforma você, Ele traz os resultados que você precisa. Mas você precisa considerá-lo. Hoje, o fator número 1 da falta de milagres nas igrejas não é o pecado, porque durante toda a humanidade, todos os seres humanos, inclusive cristãos, pecavam. E se pecavam menos, era uma consequência das ações do Senhor Espírito Santo em cada um. A igreja de Corinto, no primeiro capítulo, você vê que eles discutiam, brigavam, processavam ao outro, praticavam pecados sexuais, até o ponto de alguém praticar o pecado sexual com a madrasta. Mas no capítulo 1, Paulo diz: vós, cristãos, ou melhor dizendo, santos, em Corinto, santificados em Cristo Jesus. Chamava esses cristãos que pecavam mesmo assim de santos, de justos,
Por quê? Porque são ações, nós somos santos pelo que Cristo fez e não pelo nosso bom comportamento. E quando a gente tem um comportamento cada vez melhor, isso é resultado das ações do Senhor Espírito Santo em nosso comportamento quando a gente passa tempo todos os dias na presença dele. Então você precisa considerá-lo. A falta de milagre é a falta de consideração de ter reuniões durante dias, semanas, meses, anos, décadas e uma igreja não cita o nome do Senhor Espírito Santo, não pede a direção a ele, ajuda, não tenta sentir ou tem sensibilidade para ser guiado pelo Espírito Santo e fazer o que ele gosta e não fazer o que ele detesta. Quando você for ler a Bíblia, orar, adorar, louvar a Deus, considere o Senhor Espírito Santo, converse com ele, peça ajuda a ele e você vai ver que não vai um mês, a sua vida de oração, leitura bíblica, de adoração será outra. Mais uma dica valiosíssima para você louvar bem e obter grandes resultados. Inicie e mantenha o hábito de louvar. Quando você faz uma coisa apenas uma vez, você obtém pequenos resultados. Por exemplo, você corre, eu vou correr 10 horas hoje e não vou correr o resto do ano e vou emagrecer. Você não consegue. Você precisa manter o hábito, sempre um pouco, todos os dias, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. No caso do louvor, eu recomendo você louvar todos os dias. Tire 1, 2 minutos, 5, 10, você que vai dizer quanto tempo. Tem uma meta de, por exemplo, cantar uma música, 2 ou 3, que a letra elogia a Deus. E quando você mantém o hábito, você vai observar que não vai muito tempo. Você passa a ver os resultados vindo, porque não trata-se de uma ação única, mas sim de um hábito. Se, por exemplo, você tiver um boi para comer, você não consegue. Mas se alguém te dizer para você, eu vou te dar R$1 milhão para você comer esse boi, você tem 2 anos para conseguir. Você consegue. Então você também precisa manter o hábito, fazer parte do seu estilo de vida, da sua agenda diária, o hábito de louvar, de adorar. Para isso você pode estabelecer um horário específico. O melhor horário é quando você acorda. É mais uma dica. Quando é à noite, o seu corpo está cansado, está com sono. Muitas vezes não deu tempo. Seu dia foi cheio, acabou o dia e não deu tempo. Mas quando você coloca a primeira parte do seu dia, a oração, a adoração no primeiro dia do seu dia a dia, você obtém muitos melhores resultados. Então mantenha o hábito de todos os dias louvar, adorar a Deus e você realmente vai conhecer a Deus, vai colecionar experiências com Deus como Davi mantinha o hábito de todos os dias durante sua infância, adolescência, sua vida, louvar, adorar a Deus. E ele foi um homem de sucesso, um homem assim extraordinário, o maior rei de todos os tempos, um homem que realmente conhecia Deus e que o próprio Deus disse, encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Que Deus também fale isso de você, por você manter o hábito de todos os dias louvar, ou seja, elogiar o seu Criador. Mais uma dica, além de você manter o hábito de todos os dias ter esse relacionamento com Deus, inclusive não apenas através da leitura bíblica, a oração, mas também da adoração, do louvor, também desenvolva o seu tempo. Além de bater sua meta diária, tem uma meta, por exemplo, a minha meta é 3 músicas de adoração, é 2, é 1 todos os dias, você que vai criar e estabelecer a sua meta. Pode ser de tempo, vou passar 10 minutos elogiando, louvando, 30 minutos, 20, quem vai dizer é você também. Mas você pode desenvolver essa meta ao médio e longo prazo, você aumentar. Não precisa ser logo no início, não precisa ser algo pesado, contra a sua vontade. Deixe Deus agir naturalmente ou sobrenaturalmente em você. Quando todos os dias você passa um pouco de tempo na presença dele, ele vai transformando você em alguém que antes era muito sensível carnalmente, tendo uma tendência e uma atração muito grande para o pecado. Agora Deus passa a transformar você e te dá muito mais sensibilidade espiritual. E aí você passa a ser uma pessoa que antes tinha vontade, fome de praticar o pecado, queria descanso, preguiça, glutonaria. Agora não, agora você tem menos tendência de praticar os pecados e agora você passa aos poucos a ter mais vontade de orar, de adorar, de ler a Bíblia, de cantar para o Senhor. Observe que no início você não se desenvolvia tanto a sua meta, você orava 5 minutinhos. A minha filha, por exemplo, ela orava 5, 10 minutos, aos poucos ela foi para 15, 20, 25, 30 minutos, ultimamente ela estava orando 1 hora por dia, sem eu precisar lembrar, sem eu precisar mandar, mas isso é uma questão de desenvolvimento espiritual. Quando você vai a uma Olimpíada, não tem como você
tomar a decisão, olha, está passando na televisão que vai ter as Olimpíadas o mês que vem, eu vou começar a treinar e vou para as Olimpíadas. Você não vai, e você muito menos vai ganhar uma medalha de ouro. Para uma pessoa conseguir uma medalha de ouro nas Olimpíadas, são anos de desenvolvimento, melhorando a sua marca, e espiritualmente também. Você precisa começar com pouco tempo e ir melhorando a sua marca de tempo e também desenvolvendo, melhorando a sua qualidade de oração, leitura bíblica e adoração. Então o louvor você pode desenvolver e melhorar o seu tempo, aumentando o tempo, como também melhorando a qualidade de adoração e de louvor. E esta é a última dica que eu gostaria de compartilhar com você sobre louvor. O louvor é um hábito espiritual, é uma atividade espiritual. Então você precisa desenvolver-se espiritualmente através do louvor, não somente do louvor, mas também da leitura bíblica e da oração. Porém, quando você se desenvolve nessas áreas, inclusive no louvor, você passa também a desenvolver-se a sua sensibilidade espiritual. Então, quando você inicia esse hábito de louvar, de adorar, de apreciar a Deus, de cantar para Ele, de fazer declarações de amor, etc., você precisa levar, por exemplo, 30, 40, 50 minutos, 1 hora para poder começar a sentir a presença e o poder de Deus. Mas quando você continua mantendo esse hábito, você passa a aumentar e desenvolver a sua sensibilidade espiritual. Quando você se desenvolve espiritualmente, você não leva muito tempo para começar a sentir a presença e o poder de Deus. Cada vez menos. Chega ao ponto, por exemplo, quando eu ia orar, eu falava, Senhor Espírito Santo, eis-me aqui. E eu já estava sentindo a presença, o poder dele com intensidade. Mas quando eu comecei há anos atrás, eu não conseguia sentir a presença de Deus assim. Assim também pode acontecer com você. Você começa o hábito de louvar, de adorar a Deus, de ler a Bíblia, de orar, e você não sente a presença de Deus, o poder de Deus na verdade. Mas você precisa começar, aliás, continuar todos os dias tendo o hábito de passar tempo na presença de Deus. E aí você vai se desenvolvendo espiritualmente, ou Deus vai desenvolvendo o seu espírito, melhor dizendo, e você vai tendo mais sensibilidade espiritual. Daí você passa a experimentar cada vez mais e mais cedo a presença e o poder de Deus. Você diz, Senhor, eis-me aqui, ou se não, Senhor Espírito Santo, me ajuda a orar. Quando você fala Senhor, você já está sentindo a presença dele, você sente arrepios, você sente uma leveza, você sente alegria, você fica super alegre, uma alegria excessiva, uma alegria diferenciada, ou você chora, mas não é aquele choro pesado, um choro de tristeza, um choro de angústia, não, é um choro de leveza, um choro de refrigério, um choro de purificação da alma, é algo extraordinário, somente você experimentando para saber. Essas são as dicas que eu gostaria de compartilhar com você. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Compartilhe, acione o sino. Você vai estar ajudando a transformar vidas com a palavra de Deus através desse projeto tão importante. Já são 7 mulheres e um homem que nos confessaram ter desistido do suicídio através de ouvir o Evangelho da Graça e não a lei de Moisés através de nós. Já houveram 11 curas. E muito mais virá por aí, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te recompense multiplicadamente. Nada que você faz para Deus é em vão, né? Tudo tem sua recompensa e a sua atenção para com Deus, Deus está vendo, Ele vai recompensar. Você não está dando atenção a mim exclusivamente. Sim, muito obrigado pela sua atenção, mas mais importante é a sua atenção a Deus, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão, Lucielmo Santana.